Fala, torcida tricolor, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael da Costa em mais um Café no Morumbi. Pessoal, só não esqueça de uma coisinha, tá bom? Curte, comenta e compartilha, ajuda o canal, ajuda a gente a crescer aí e tudo mais nas mídias. Um trabalho novo aqui, vocês vão estar me conhecendo, espero que vocês gostem. Aqui vai ser mais uma verdade, uma resenha aí sobre o tricolor paulista e também a gente vai dar nossa opinião, né? Não é aquela coisa de ficar em cima do muro, não, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso tricolor paulista. A gente teve algumas coisas essa semana, né? A situação atual do time, a gente está brigando no Paulistão, então a gente conseguiu a classificação no último jogo contra a Ponte Preta, aquele jogo suado, hein? Nossa, no momento eu falei que ia, sabe aquele golzinho no finalzinho que você fala, meu Deus do céu, só falta tomar aquele gol que a gente não que a gente sempre espera, né, do São Paulo nesses últimos anos. Mas graças a Deus deu tudo certo, São Paulo se portou bem, foi o segundo tempo um pouquinho mais abaixo, mas no final deu tudo certo. Então a gente se classificou para as quartas de finais do Paulistão. Vamos enfrentar a nossa pedra no sapato, que é o Bragantino, lá em Bragança ainda. Nossa, a gente tem um azar contra o Bragantino. Eu sou mais pegar um time como Palmeiras, Corinthians do que um Bragantino, acredita? Santos e Bragantino é dois times que eu não gosto de pegar em finais porque a gente dá um azar danado com esses dois times. Ainda Palmeiras e Corinthians a gente consegue andar jogo nesses últimos tempos, né? Mas é o que temos para hoje. Eu acho que o São Paulo tá. O Bragantino tá vindo num bom momento, né? Tava até invicto até então. Mas o São Paulo tá atravessando também um excelente momento. Eu acho que com o esquema tático que ele se montou e tudo mais, com as peças que estão chegando também agora. Então eu creio que a gente está vivendo um bom momento e tem tudo para se classificar no Paulistão, tá? Vou ser bem sincero, mas com o pé no chão. Vai ser um jogo difícil, é o que eu falei, eu acho que é o jogo mais difícil que tem nesses jogos. Acho que seria realmente contra o Bragantino ou o Santos por ser pé no sapato. Então eu acho que é mais por essa questão mesmo. E clássico é clássico, né? Então eu acho que o Bragantino vem com um time bem montado, bem treinado pelo Wagner Mancini, é lá o jogo, mas eu creio que o São Paulo, se fizer um bom jogo, se pelo menos fizer um pouco de disposição igual teve contra a Ponte Preta, principalmente contra o Grêmio, tem tudo para sair com a vitória, tá? Que também o Bragantino não é nem o bicho de cabeça, não. A gente tem que respeitar a camisa do São Paulo, que São Paulo é gigante, a gente não pode também ter medo de qualquer time que vem aí, não. Então eu acho que a gente consegue sim bater de frente com o Bragantino. E a gente também está disputando o Campeonato Brasileiro em paralelo. A gente está super bem no Campeonato Brasileiro, eu acho que não tem que preservar jogador nenhum para as próximas partidas, tem que tem de melhor. E título é importante, ainda mais na situação atual do time, a gente tem que ganhar título. Não importa o momento, a gente tem que ganhar título. São Paulo tem que lutar pelo topo. Foi o que o Rafinha falou desde o dia que chegou. Então o São Paulo tem que lutar pelo título do Paulista, vai ser super importante, ainda mais para a continuidade do trabalho do Crespo. O Crespo vem pelo menos desenvolvendo um bom trabalho com jogadores. E a gente tem essa questão do Paulistão que tem que realmente ir para as cabeças. Então eu creio que o São Paulo, fazendo um bom jogo ali em Bragança, consiga sair com o resultado. A gente tem a questão do mercado da bola, que a gente trouxe uma contratação muito boa, além das outras duas que vieram, que foi o Lucas Ramon junto com o Danielzinho. Os dois são excelentes, pelo menos o Lucas Ramon até agora está demonstrando um bom futebol. Cara, o lateral que está faltando no São Paulo é o Lucas Ramon. O Mike vinha bem, não é um moleque também para descartar. Chegou o Lucas Ramon, nunca mais vai ver o Mike aqui. Eu acho que o São Paulo tem que dar continuidade para o Mike, tem que dar uma oportunidade para o Mike, não vender no meio da janela nem nada como fez com outros jogadores. Então eu acho que o Lucas Ramon vem para realmente assumir a titularidade. Ele tem postura, é um jogador um pouco mais velho, mais rodado, então ele tem postura ali, sabe atacar bem, sabe defender bem. Então eu creio que o Lucas Ramon foi uma excelente contratação junto com o Danielzinho. O Danielzinho sem palavras, a gente está acompanhando aí o Danielzinho jogando, pelo amor de Deus, faz tempo que eu não vi o meio de campo de São Paulo tão bem assim, viu? Nossa, muito tempo que eu não vi uma dupla de volante que um atacava, o outro defendia, os dois circulavam bem. Realmente lembra muito de Josué e Mineiro. Quem acompanha a época de Josué e Mineiro sabe que a dupla que hoje em dia a gente tem lembra bastante. Ainda mais o Marcos Antônio, que tem um passe refinado, é um cara que não se esconde em jogo, tá tentando chegar mais na área e chutar para gol. Nesse último jogo contra a Ponte Preta tentou bastante. Então acho que essas duas contratações que vieram foi bem assertiva. E por último, o Cauli. Eu achei que foi um baita acerto da diretoria. Eu não sabia a idade dele, acredito. Pra mim ele era bem mais novo, eu não sabia que ele era tão rodado assim como eu vi aqui, né? Já começou no futebol da Alemanha e tudo mais. Eu conhecia mais ele por conta do Bahia, né? Torcedor que fala que conhecia antes, pelo amor de Deus, mas eu conhecia ele realmente no Bahia. E ele sempre demonstrou um bom futebol, principalmente em 23 e 24, né? Em 2025 ele veio caindo com o Rogério, né? Pelo que eu acompanhei da entrevista dele aqui, ele foi escalado em outras posições que
não era dele, e ele acabou diminuindo a questão da esportividade ali, né? Mas é um cara que demonstrou um bom futebol. 2 anos atrás o Palmeiras estava atrás, que comprou por 30 milhões. O Grupo City chegou no Bahia, acabou não vendendo o Cauê, que sabia que é uma peça boa. Então acho que foi uma peça, foi o que o Crespo falou, a gente não tem um elenco, nem na base, acho que nem o Pedro Ferreira faz as mesmas qualidades que o Cauê tem, que é uma camisa 10 realmente. Eu acho que o Pedro é um cara que ataca mais ali o campo. Então acho que foi um acerto gigantesco da diretoria. É um cara que tem tudo para dar certo no São Paulo. É um cara para preencher o meio de campo ali do São Paulo com qualidade, com passe. Agora vocês imaginam um time com Marcos Antônio, Daniel, Cauli, Lucas no meio campo. Vou falar para você, todos em ótima forma. Fica talvez um dos melhores meio-campo do Brasil. Não deve para ninguém, nem para Flamengo, nem para Palmeiras, para ninguém, não deve para ninguém. Com a qualidade desses jogadores está demonstrando até o momento. Eu acho que, logicamente, que tem que encaixar as peças, assim como o Danielzinho se encaixou bem com o Marcos Antônio, Lucas e Cauê tem que encaixar bem. Mas eu acho que com esses 4 no meio de campo ali, fazendo a função ali certinho, tem tudo para ser talvez um dos melhores meio-campo do Brasil e talvez um dos melhores meio-campo que a gente teve nos últimos anos. Depois de tanto tempo cobrando qualidade, né? Trazia Oscar, trazia Ramos, trazia uns caras que, sabe, fim de carreira. O São Paulo tá atacando certo. Pega o jogador ali que tá escanteado, já demonstrou qualidade, pega o jogador de time, com todo respeito ao Mirassol, times menores como o Mirassol. Que a gente sabe que, criando esses jogadores, tem um sonho de jogar em um time gigantesco, igual o São Paulo, igual outros times do Brasil. Então, uns caras que vêm com vontade de jogar. O Daniel deu uma entrevista, falando, né? Pô, meu sonho é jogar no São Paulo. Então eu acho que veio para acrescentar bastante. E eu acredito que nós, com o elenco que a gente tem hoje, as peças que trouxeram, tá um elenco melhor, mais qualificado. Eu creio que o Crespo tem bastante peça de reposição ali. Lógico que sai o titular ali, sai o Marcos Antônio, não tem ninguém que substitua. Não é um elenco nível Flamengo, nível Palmeiras, que sai um cara entre o outro ali, não sente tanta diferença, dependendo do jogador, né? Mas eu creio que o elenco do São Paulo, pelo menos, estar mais qualificado. Não vai sair, lógico que sai o jogador principal como o Caleri, como alguns outros jogadores, a gente sente bastante pela falta de qualidade das reservas, né? Mas não é mais aquela coisa de, se machucar alguém lascou. Lógico que se machucar alguém dos titulares a gente tá lascado. E esse é um outro ponto positivo, né? Que eu acho que com a saída de muitos irresponsáveis que estavam na questão da área médica de São Paulo há muito tempo, eu acho que a área médica melhorou. Você viu o Bobadilha mesmo, que teve um probleminha ali na coxa no jogo retrasado, né, contra o Grêmio, acabou saindo e retornou e vai retornar e não teve nada. Em outros tempos, se machucava o jogador, ficava 1000 anos ali fora, Deus sabe quando voltaria. Então eu creio que essa qualidade também melhorou bastante a questão dos médicos. Então se o Crespo tivesse elenco toda à disposição o ano inteiro, acho que a gente consegue, com o pé no chão. Logicamente, torcedor, pelo amor de Deus, a gente não é o melhor time do Brasil, a gente não está nível Palmeiras, não está nível Flamengo, não está nível Cruzeiro, não está nível outros times aí que investiram bastante. Porém, a gente está com um elenco mais qualificado, tá? Com um time mais qualificado. Então eu creio que a gente pelo menos consegue bater de frente ali com alguns times, principalmente com os principais times aí do Brasil, a gente consegue bater de frente. E provavelmente aqui, eu vou passar um pré-jogo antes aí, mas pelo que está acontecendo, o Crespo está na dúvida ainda na questão da escalação de São Paulo, mas se vai ser 3 zagueiros, se vai jogar com linha de 4, mas a escalação inicial, pelo que eu ando vendo aqui contra o Bragantino, vai ser o Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino ou Alan Franco. O Sabino também pode entrar ali na linha de 3, mas a dúvida também é se o Sabino joga titular, vem sendo um excelente reforço, tá? Eu acho que o Sabino, a gente tem uma birra com ele e tudo mais pelo ano passado, algumas coisas que ele fez exatamente contra o Corinthians, mas é um cara que evoluiu bastante. Eu acho que ele está demonstrando um bom futebol. Esse ano está melhor que o Alan Franco, tá? Então, creio que será para ser titular, não vai ser nenhuma surpresa. E o Enzo Dias, nosso excelente lateral esquerdo aí, fechando a linha da defesa. Aí a dúvida vai ser no meio de campo mesmo, se vai ser linha de 3 ou linha de 4, e aí vai ser o Marcos Antônio, o Danielzinho, o Lucas, Luciano e Caleri. Aí se for linha de 3, pode ser que entre novamente o zagueiro, ou se for linha de 4, aí o Calvi foi testado, né? Seria uma baita surpresa, mas acho que o Crespo não vai fazer isso. Pode ser que coloque o Bobadilha no meio de campo para preencher. Então eu acho que é um time ok, dá para enfrentar bem ali o Bragantino e rezar para os caras não ter sorte também, né? Que o Bragantino dá muita sorte contra o São Paulo. Eu acho que a questão que a gente está vivendo hoje em dia do São Paulo, referente à diretoria, eu acho que tem muita coisa que já está sendo
feita já. Eu acho que o nosso novo presidente, o Massa, eu acho que está conseguindo pôr a casa em ordem, tá? Mas não tem nada resolvido ainda, mas está conseguindo colocar a casa um pouco mais em ordem. Porém, lembrem que a gente não tirou todo mundo de lá ainda, aquela corja ainda está lá. Ou tem muitas pessoas, a ex-mulher do presidente Casares, tem muitas pessoas que estão dentro lá que tem que ser investigado e tem que sair fora de São Paulo. Essas pessoas não servem mais para o tricolor paulista, eles têm que sair. Então não esqueçam que a gente ainda vive um problema na diretoria, que graças a Deus chegou um cara responsável por estar fazendo essa questão de meio de campo de diretoria com o campo, que é o Rafinha, que foi um grande acerto da diretoria. Trazer o Rafinha de volta não é um cara da resenha, não é um cara só porque que os jogadores gostam, não, é um cara que tem respeito. Então a gente precisa de pessoas com respeito dentro do time e pessoas com credibilidade, que é coisa que o Rafinha sempre mostrou, sendo um grande líder, sendo um grande gestor ali, quando esteve no São Paulo. Então é um cara também que ama o São Paulo, então isso facilita bastante. Mas pessoal, não esqueça da diretoria, eles têm que ser cobrados ainda assim, tem muita coisa para acontecer. Cotia, principalmente Cotia, vocês viram a situação de Cotia recentemente? Tá largada as traças e ninguém tá falando mais quase nada de Cotia. Apareceu uma matéria no GE aqui e alguns outros sites e ninguém tá falando mais nada, mas Cotia é o nosso grande baú de ouro ali, praticamente, é o nosso tesouro. Então se a gente não colocar Cotia para poder gerar os frutos, bons jogadores como vem surgindo ultimamente, a gente vai perder praticamente tudo. Então pessoal, vou ficar de olho sim na diretoria, tem muita coisa ainda para ser feito sim na diretoria, tá bom? Mas eu acho que o presidente pelo menos está conseguindo apaziguar um pouquinho. Novamente, a diretoria tem que ser cobrada sempre, esses caras não podem ter mais sossego igual teve todo esse tempo, que graças aos bons youtubers e tudo mais que eu venho acompanhando aqui, que vieram cobrar firmemente do jeito que tem que ser feito mesmo, que acabou acontecendo. Se fosse depender de organizar de algumas outras situações, infelizmente a coisa não daria certo. Então, vamos ficar em cima. Não esqueçam a parte da diretoria. Muita coisa para ser feita ainda. E aí, torcedor, o que vocês querem escutar aqui e tudo mais? Eu espero que vocês tenham gostado, é mais um bate-papo mesmo aqui. Vou deixar aqui um pitaquinho para vocês, né? A gente vem conversando aí bastante tempo sobre quem é ídolo, quem não é ídolo, quem tem que ser titular, quem não tem que ser titular, referente ao time ideal. O que vocês acham que hoje seria o time ideal? Onde você acha que a diretoria ali teria que fazer novas contratações? Que contratações vocês acham que deveria vir para o São Paulo? Falta um lateral, falta um zagueiro ali de qualidade, um reserva para o Rafael, um atacante melhor ali. Lembrando que a gente tem atacantes para votar, né? O André Silva e o Rian Francisco, principalmente, vão retornar aí também para o ataque, né? Vai fazer grande diferença. Mas onde vocês acham ali que a diretoria poderia estar fazendo mais contratações para fortalecer o elenco? Ou vocês acham que já acabou esse elenco, já dá para rodar todos os campeonatos? O que vocês acham? E é isso que eu tenho que falar com vocês aí. Eu me alonguei um pouquinho a mais aqui do que eu devia. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aí curtem a nossa resenha aqui diária que vai acontecer. Vou trazendo novidades, coisas melhores aqui para vocês. E é isso, pessoal. Valeu, torcedor tricolor. Vamos torcer muito pelo São Paulo. Eu vou trazer aqui o pré-jogo e tudo mais, as escalações certinho, porque a gente só tem uma prévia aqui inicial dos treinos que foram feitos. E aí, durante a semana, até antes do jogo do Bragantino, que vai ser sábado, eu trago mais informações para vocês. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem aí. Tamo juntos, São Paulo. Curtam muito o Café no Morumbi aí. A gente vai trazer muita resenha, tomar um cafezinho tá aqui do lado, depois eu mostro pra vocês. Tomar bastante cafezinho aqui, trocar uma ideia, uma resenha. E vamos que vamos, tá bom, torcedor tricolor? Valeu, viu? Espero que vocês gostem aí. Tamo junto. Curta, comente, compartilha. Vai ajudar muito o canal. Tamo junto, torcida. Fiquem com Deus.